Tudo bem, alunos? Estamos aqui juntos mais uma vez para uma aula. Hoje é a aula 4 para a nossa preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu sou o professor Pedro Augusto e essa é a frente 2. E aí, como é que vocês estão nesse friozinho? Disposição para estudar, né? Tá aquela beleza. Novamente, uma dica agora que eu tenho para vocês é fazer todo aquele ritual como se vocês estivessem indo fazer a aula presencial. Dá aquela levantada no seu horário que vocês estão assistindo. Tem gente que prefere assistir de manhã, a gente prefere assistir à tarde. Mas dá aquela levantada, passa aquela aguinha na cara, para focar legal. A gente fazer um bom aproveitamento. E também para vocês terem um rendimento melhor. Assim vocês não acumulam coisa e vão conseguir estar com o conteúdo em dia. Vamos focar e ser bem planejado, gente. Quem tiver com dificuldade para fazer uma grade horária, ou então com alguma dúvida, sempre lembrando, tanto eu como o professor Zé estamos à disposição. Gente, não se acanhem em chamar, tudo bem? Para a próxima semana eu estou pensando em fazer uma live com vocês. Após assistir essa aula aí, vocês me passam lá um feedback no grupo, seleciona aquelas dúvidas lá que tem alguma coisinha que está pegando, está com um receio de fazer alguma pergunta. A gente vai ter uma live aí para isso. Tudo bem? Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje, ela é um fechamento dos conteúdos relacionados ao Sol e a sua interferência no nosso dia a dia. A gente vai ver solstício e equinócio de modo conceitual. Eu vou apresentar para vocês como isso vai se refletir na nossa cultura, porque estamos ligados aos movimentos celestes muito mais do que vocês imaginam. E temos também exercícios na aula de hoje. Eu selecionei 3 exercícios diretamente da UBA, de provas dos anos anteriores, para vocês se familiarizarem como que isso é cobrado na Olimpíada. É bem simples, gente. Vai dar tudo certo. São 2 que a gente vai realizar juntos e um que eu vou deixar para vocês de desafio. Tudo bem? Quem responder primeiro lá, eu tenho uma surpresa guardada, hein? Solstício. Do latim, sol mais sistere. Significa que não se mexe. É o momento em que o Sol, durante o seu movimento aparente, atinge a maior declinação em latitude, medida a partir do Equador. Ou seja, é quando o Sol mais se aproxima dos polos. Ele vai bater ali no Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio. Quando a incidência solar é maior em um dos hemisférios, ocorre o solstício de verão. Lembra? Verão mais quente, justamente por receber uma maior quantidade de energia solar. Quando ela é menor, a gente vai ter o solstício de inverno. Tranquilinho? Lembra? Sempre falando opostos. Se aqui no hemisfério sul a gente tem o solstício de verão, o hemisfério norte vai ter o solstício de inverno. E o contrário, consequentemente. O solstício de verão é caracterizado por ter dias mais longos. A estação do verão como um todo. O solstício é o dia mais longo do ano, ou seja, a gente vai ter uma maior luminosidade. O solstício de inverno é a noite mais longa do ano, ou seja, quando a gente vai receber uma menor quantidade de luz solar. Tudo bem? Trouxe aí a tabelinha com as datas. Aqui, ó. No hemisfério norte, o solstício de verão tem início no mês de junho. O Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, lembra? Na caneca. Já no hemisfério sul, o solstício de verão tem início no mês de dezembro. O Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. E, por consequência, temos o invertido. Quando aqui está sendo de verão, lá em dezembro, no hemisfério norte está sendo o de inverno. Mas basicamente ali Europa, Rússia, Estados Unidos e Canadá. O solstício de inverno, por sua vez, aqui no hemisfério sul, tá aqui, ó, em 21 de junho. Tem o quê? Uma incidência de luz menor. A gente vai estar entrando no inverno.
O equinócio. Equinócio, se o seu latim está em dia, dá fácil de saber. Significa dias iguais. Lembra do equivalente? Valores iguais, equinócio, dias iguais. É o quê? Quando o Sol estiver cruzando a linha do Equador. Nesse momento, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul vão receber a mesma proporção de luz solar. Assim, por consequência, o dia e a noite vão ter a mesma duração. Vão ser 12 horas de dia e 12 horas de noite. E por nós termos dois equinócios, eles vão acontecer 2 vezes no ano. Ou seja, a gente tem 2 vezes no ano dias e noites com a mesma duração. Vai acontecer em março e em setembro. Também podemos chamar isso de equinócio de primavera e equinócio de outono. Mais uma vez, trouxe a tabelinha aí. Por consequência, a tabelinha aí está cruzada, né? Quando é equinócio de primavera no hemisfério norte, equinócio de outono no hemisfério sul. Quando é equinócio de primavera no hemisfério sul, é equinócio de... quando é equinócio de primavera no hemisfério sul, é equinócio de outono no hemisfério norte. Fechou? Dúvidas em relação a isso? As datas, ela aqui está em 2 dias, por quê? Porque dependendo do ano, ela pode dar uma pequena variada, mas vai estar sempre nesse intervalinho. Fechou? Trouxe aqui uma representação. Essa representação, no final aí vocês vão me responder se essas estações estão marcando para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul. Temos aqui o equinócio, tá vendo aqui ó, o eixo de inclinação da Terra, 23 graus, que é o que vai dar a sequência de estações, primavera, verão, outono e inverno. Os equinócios aqui estão representados no dia 21 de março e no dia 27 de setembro. Olha aqui comigo no cursor. Nesses dois momentos, a quantidade de luz solar sobre o globo vai ser igual. Já nos solstícios, vai ser o quê? Uma porção do globo vai receber maior luminosidade. Tá vendo aqui, ó? Neste daqui, o hemisfério sul está recebendo uma maior luminosidade. Se o hemisfério sul está recebendo uma maior luminosidade e o esqueminha aqui está mostrando que a gente vai entrar no inverno, ele está representando qual hemisfério? O hemisfério norte. Porque para a gente é o solstício de verão. Apresentação na cultura. Para isso, a gente tem que resgatar bastante coisa. Primeira coisa é que o homem, o ser humano, a humanidade, ela faz parte da natureza. Por mais que a gente venha cada ano se distanciando e se desligando mais dos aspectos da vida natural, a gente ainda faz parte dela. E toda a nossa cultura, vamos colocar assim, nossa carga histórica, ela vai estar associada a esses momentos em que solstício, equinócio, as estações como um todo, ditavam o ritmo da nossa vida. Os ciclos naturais vão ter muita influência sobre a vida do homem no campo, por exemplo. Só um minutinho. E para isso, a gente vai ver esses desdobramentos nas nossas festas, nas religiões que vão surgir e todo o seu simbolismo. Tudo bem? Só que a gente tem mais um pequeno problema. A gente está falando aqui que língua? Está falando português. Porque a gente foi colonizado por um país europeu que está localizado no hemisfério norte. Foi feito nos países do hemisfério sul uma dominação cultural muito grande, vinda dos países da Europa, né, dos colonizadores. Então, a gente vai ter o nosso ciclo pautado no hemisfério norte. As nossas festas vão representar eventos que estão acontecendo na realidade no hemisfério norte. Vocês já vão associar certinho, eu vou explicar aqui. O solstício de inverno. Lembra, o solstício de inverno
vai ser a noite mais longa do ano. Vai ser um momento em que a espiritualidade vai estar elevada. Por quê? Porque o povo estava com medo, gente. É só você pensar. O sol está indo embora. O sol está indo embora. Está tendo cada vez menos sol. Cada vez menos sol. A escuridão está se ampliando. E esse medo de que o sol não retorne vai gerar uma apreensão muito grande nos povos. Tanto que ali no dia 21 até o dia 24, as pessoas vão começar o quê? A se reunir. Você vai se aproximar das suas famílias. E aí vai ter, nesse ambiente todo, uma torcida, uma expectativa de que o sol não morra e vença a escuridão, a noite. Que o dia vença a noite. Olha o pessoal do Game of Thrones aí ficando feliz. E esse simbolismo vai se mostrar, por exemplo, no hábito de acender luzes de Natal. A gente acendia velas no passado, hoje a gente tem eletricidade, a gente põe os pisca-pisca tudo lá na casa. A gente acendia luzes para quê? Justamente nessa torcida pro sol. Quando você não vai torcer lá para um time, para a seleção, você não decora a casa lá com as cores? A mesma coisa. A gente decorava a casa com os símbolos do sol. E no dia 25 de dezembro, o Sol começa a ampliar o seu período de luminosidade. O Sol vence a escuridão e volta a crescer e se tornar mais presente na vida das pessoas. É nessa daí que os grandes símbolos vão nascer no dia 25 de dezembro. Jesus nasce no dia 25 de dezembro. Na Pérsia havia um deus chamado Mitra. Pérsia hoje é o atual Irã. O deus Mitra vai nascer no dia 25. Para os hindus, Krishna nasce no dia 25. E até mesmo, todas essas religiões, nessa filosofia, esses personagens eles vão nascer já de um desafio, desse conflito entre a luz e as trevas, entre a claridade e a escuridão. Só você pensar, Jesus para nascer, a família dele teve que fugir, porque eles estavam matando as crianças, né? Essa perseguição seria vencer esse desafio. Mitra, quando ele nasceu, colocaram uma serpente no berço dele. E ele sobreviver a isso já simboliza essa vitória do sol sobre a escuridão. Entendeu? Fazendo sentido aí na cabeça de vocês? Depois a gente vai ter ali o nosso equinócio de primavera. O equinócio de primavera é o momento em que o Sol cruza o Equador. Ele vai simbolizar a Páscoa. A gente vai ter a Páscoa. Páscoa significa passagem lá do hebraico antigo, que é um momento de sacrifício. Os hebreus sacrificaram o cordeiro e passaram o sangue dele na porta. Vocês lembram lá? Fizeram catequese, gente? Importante. O momento em que os hebreus estão tentando se libertar do Egito, Deus manda um anjo e anteriormente ele pede para que um cordeiro fosse sacrificado e o seu sangue passado nas portas, para que o anjo soubesse identificar de qual residência ele levar o primogênito e de qual residência deixar o primogênito. No cristianismo, adivinha quem vai ser o próprio cordeiro? Jesus é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo, fazer essa libertação do povo dos seus pecados. Para os hebreus, essa libertação, esse sacrifício era do cativeiro do Egito, do período de escravidão no Egito Antigo. Já para os povos pagãos, os celtas, por exemplo, os saxões, existia uma deusa chamada Eostre. Vocês já perceberam que, em inglês, a Páscoa chama Easter? É em homenagem a essa deusa. Essa deusa comumente é simbolizada com orelhinha de coelho, de lebre. Ela tem essa associação com a lebre. Daí a gente tem o costume de trocar o quê? Chocolate de ovo de Páscoa, o ovo e o coelho. São símbolos do quê? De vida e de fertilidade, anunciando o quê? A primavera, que é o final do quê? Do inverno. O sol volta, voltamos ali a ter uma dinâmica
propicia a gente sair da vida florescer. Tudo bem? Mais para frente a gente então vai ter o solstício de verão, ou seja, o dia em que o sol está todo poderoso ali, que ele vai se apresentar mais. É nesse momento que a gente vai ter a festa de São João, de São Pedro também. E como de costume, a gente dança quadrilha e pula fogueira. Gente, não pula fogueira, a gente não brinca com fogo. Saudade que eu tô da festa junina, gente, que não vai ter. Estou apreensivo. Essa celebração do fogo é o quê? Basicamente uma homenagem para o sol, porque nesse momento o sol está mais presente. Então essa fogueira é para homenageá-lo. Não sei se vocês já leram, tem um livro que chama Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Neste livro, a trama se passa com muitos seres mágicos da mitologia antiga e ela se passa nessa estação porque no verão é um momento em que a vida está mais forte, mais pujante. Então é nesse momento aí que esses seres da floresta, da natureza, vão estar em contato com a humanidade. E aí eles vão pegar várias peças, não vou dar spoiler do livro. O equinócio de outono. O equinócio de outono está anunciando o quê, gente? Por consequência, o outono. E está vindo ali o inverno para frente. A gente vai ter associado ao equinócio de outono o feriado de finados. Lá no hemisfério norte também tem o Halloween, que é o quê? Festa do Dia das Bruxas, mas puramente vai ser associado, né? É uma aproximação do ser humano com a escuridão. Vai novamente voltar a ficar escuro. O sol está se retirando, correto? É um momento em que é feita uma aproximação com a morte. Por isso que a gente vai lá visitar os mortos no cemitério. E eu não gosto de fazer isso, mas criou-se esse hábito e essa cultura justamente neste período do ano. Olha que coincidência. Novamente, pra gente aqui não faz muito sentido, porque aqui pra gente é o equinócio de primavera, mas no hemisfério norte é o equinócio de outono. Agora chega, vamos parar aí um pouquinho, mas eu falei isso daí, é importante, é legal vocês fazerem essa associação, porque às vezes vai ajudar em alguma questão, quando ele jogar alguma data e pedir um hemisfério, você já vai saber. Você associa ali com um evento que está acontecendo no ano, com a dinâmica do dia a dia, e às vezes numa questão ali que está com alguma dúvida, isso pode ser uma ferramenta a mais para você conseguir matar a questão. As questões de hoje, como eu disse, elas não são múltipla escolha, elas são dissertativas, mas eu vou mostrar aqui para vocês como deve ser lido, interpretado e realizada a dinâmica aí para a gente matar o exercício. O exercício 1 é da OBA mesmo, de 2015. Já adianto para vocês, gente, ela traz um textão. Vou dar um tempinho aí para vocês lerem, dar um pause, ou então acompanhe aqui comigo. A equipe da UBA realizou o quarto encontro regional de ensino de astronomia, o quarto EREA, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O 53º EREA no Oiapoque, no Amapá. Coincidentemente, ou só para facilitar essa questão, essas cidades estão sobre o mesmo meridiano, pois a longitude de ambas é 51 graus oeste de Greenwich, beleza? Ambas estão a 51 graus oeste de Greenwich, no hemisfério ocidental. Matamos aí. A latitude de Porto Alegre é menos 30. O sinal negativo significa que é hemisfério sul. A latitude do Oiapoque é mais 3. O sinal de mais significa que está no hemisfério norte. Fechou? Ele traz novamente mais cidade. A cidade de Jussara, no Goiás, está no mesmo meridiano, pois a sua longitude também é 51 graus oeste.
porém está aproximadamente à mesma distância do Oiapoque e de Porto Alegre, pois sua latitude é menos 16 graus. No mapa do Brasil, indicamos as localizações das cidades. Tá aqui o mapinha. Olha aqui o Oiapoque, no Amapá. É a nossa cidade mais ao norte no Brasil, pelo menos foi durante muito tempo. Temos aqui Porto Alegre, ao sul, e a cidade de Jussara, no Goiás. Para facilitar, ele vai trazer mais uma cidade. Suponha que num certo dia o sol esteja a pino na cidade de Jussara. Gente, o que é sol a pino? Sol a pino é incidindo em zênite. Ele está sem deixar sombra. Está ali formando 90 graus com o chão. Aqui, um aluno ou um poste em Jussara não teria sombra nesse instante. Além disso, coincidentemente, as cidades de Canavieiras, na Bahia, tá aqui, e Lacerda, Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, tá aqui, estão na mesma latitude de Jussara, aproximadamente equidistantes de Jussara, e aproximadamente a metade da distância entre Jussara e o Oiapoque. Ou seja, ele está mais ou menos equivalente aqui, mais ou menos equivalente aqui, mais ou menos equivalente aqui. Basicamente isso. Os desenhos ao lado, que são esses daqui, representam um poste e sua sombra nas cidades Pontes e Lacerda, Canavieiras, Oiapoque e Porto Alegre. No mesmo instante no qual o poste não tem sombra em Jussara. Escreva abaixo do desenho, aqui nesse pontilhadinho, o nome da respectiva cidade. E ele aqui dá os dados para você. Dado que N é norte, S é sul, L é leste e O é oeste. Se ele quisesse dificultar um pouquinho mais, ele poderia ter colocado as terminologias em inglês e não dado esses dados. Mas também ia dar para fazer. Parece difícil, gente, mas não é. Eu gosto de falar isso, né? É bem simples. Se a gente colocar que o sol está a pino aqui em Jussara, como vão ficar as sombras nos 4 respectivos postes? Os 2 primeiros é bem mais fácil. Se o sol está aqui, a pino, para onde vai ficar a sombra sul, que está aqui? A sombra sul vai vir da cidade de Porto Alegre, colocando um poste aqui. O sol incidindo aqui, a sombrinha vem para o sul. Então, sombrinha para o sul, temos Porto Alegre. Por consequência, no Oiapoque, teremos o quê? A sombrinha sentido norte. O que pode gerar alguma confusão, algum engano aqui, é estas daqui de baixo. Por quê? Porque ele deu uma sacaneada. Ele colocou oeste e leste, quando na verdade a gente tem aqui, ó, acompanha o cursor, ó, leste, oeste. Onde que fica o leste e o oeste aqui? Aqui temos o oeste e aqui temos o leste. Fazendo essa associação, fica bem simples. O problema é o quê? Fazer na pressa e não notar isso daí aqui na imagem. Então a gente tem aqui, ó, sombrinha para leste na cidade de Canavieiras e sombrinha para oeste na cidade de Pontes e Lacerda. Ou seja, um exercício que trouxe um textão para a gente e ainda uma pegadinha para o apressado no final, não é mesmo? Viu que conceitualmente é bem tranquilo? O que tem que ser feito nesses exercícios, nesse caso, é uma leitura com calma para entender o que ele está pedindo e uma leitura com calma para entender o que ele quer de resposta. Tudo bem? Exercício 2. Exercício 2 ele caiu 2 vezes, em 2013 e em 2012. E ele traz o seguinte: o Sol, visto da Terra, se desloca aparentemente das constelações zodiacais contidas na esfera celeste. Sobre uma linha imaginária chamada elíptica. Elíptica solar, movimento que o Sol
realiza no nosso céu. A expansão do plano do equador terrestre até a esfera celeste define o equador celeste. Elíptica e equador têm o mesmo centro e são inclinadas em si em 23,5 graus. Logo, se cruzam. Veja a ilustração abaixo. A ilustração é essa daqui, gente. Essa daqui fui eu que trouxe aqui, eu vou explicar o porquê. Temos aqui a esfera celeste, temos aqui a Terra e temos aqui os movimentos aparentes do Sol. Basicamente, para facilitar, pelo que a gente está acostumado, bota a Terra aqui no seu eixo. Aqui, ó, inclina ela aqui 23 graus. Gente, não sei se tem, mas dá para entender, né? Temos aqui, então, 4 pontos. A, B, C e D. Que vão indicar o quê? Os pontos em que a incidência de luz vai acontecer. Vai ficar bem mais tranquilo da gente matar a questão. Pela primeira também dá, mas aí eu trouxe para tentar construir a imagem na cabeça. Vamos lá ao que ele pede. Duas questões, A e B. Letra A. Quando o Sol está na intersecção da elíptica com o equador celeste, ponto B e ponto D, temos aqui ponto D e ponto B, aqui dizemos que está ocorrendo o equinócio. Ó, eu trouxe aqui a outra imagem, deu para sacar? De quantas horas é a duração da noite? Aqui, ó. O Sol nasce exatamente, desculpa, a gente pulei uma linha. Mas aqui, ó, basicamente a pergunta. De quantas horas é a duração da noite quando o Sol está nos equinócios? A gente acabou de ver na aula de hoje. Nos dois equinócios, tanto no de primavera quanto no de outono, a duração do dia e da noite é igual. Vamos ter o quê? Equinócio equivalente 12 horas de dia e 12 horas de noite. Questão A, bem tranquila, conceitual. Dava para ter matado sem aquele texto inteiro, não é mesmo? Mas vamos para B. A B já é um pouquinho mais difícil. Quando o Sol está nos pontos A ou C, dizemos que está ocorrendo solstício. E o Sol está a pino nos trópicos de Capricórnio e de Câncer, respectivamente. O Sol passa pelos pontos A, B, C e D, quase nas mesmas datas. Quando o Sol está no ponto A, solstício de dezembro, olha aqui, 22 de dezembro, lá da nossa imagem. Aqui, solstício de dezembro, qual estação do ano está se iniciando no hemisfério sul? Dica: o Sol nasce e se põe mais ao sul, e a noite é a mais curta do ano. A gente consegue matar esse exercício até mesmo sem a dica, mas depois eu vou explicar essa dica. É só vocês se associarem, gente. Solstício de verão, em 21, solstício de dezembro ele traz aqui. Pra gente é o nosso solstício de verão. É só vocês lembrarem que é dezembro. Dezembro, o que está acontecendo? Pra gente aqui, Natal. Natal é frio ou é calor? É quente. A gente está entrando no verão. A gente está ali no finalzinho de dezembro, início de janeiro. Solzão, gente. A dica dele, aqui ó, o Sol nasce e se põe mais ao sul. E é a noite mais curta do ano. Só você pensar, pô, a noite é a mais curta do ano. Então a gente tem o dia mais longo do ano. O dia mais longo é o quê? Temos ali uma maior incidência solar. Desde que ele bateu o quê? O seu auge, ele vai fazer o quê? Receber uma maior luminosidade solar. Vamos ter aí uma estação mais quente. Tudo bem? Por consequência, o hemisfério norte vai estar entrando aonde? No inverno. Lembra de novo, vamos pensar lá na cultura. O inverno europeu simboliza o nosso Natal. Legal. No Natal, a gente tem Papai Noel, que está todo vestido do quê? De roupa. Coitado dos Papai Noel do shopping, fica passando calor. A gente tem o quê? Um monte de comida gorda, que termina a ceia de Natal, tá todo mundo morrendo, não é mesmo?
um monte de coisa assada. Não é difícil de matar. Por vários pontos, por vários caminhos, você consegue chegar numa resposta. Tudo bem? Aqui, ó. Quando o Sol está no ponto A, solstício de dezembro, qual estação está se iniciando no hemisfério sul? A gente está indo para o verão. Terminamos a primavera, estamos indo para o verão. Tudo bem? E aí a 3. A 3, mais uma pausinha aí para vocês darem uma lida antes. Vem comigo agora. O ano 2016 é bissexto. Nosso calendário está baseado no ano trópico. Este é o tempo em que o Sol, em seu movimento aparente anual, leva de ficar a pino no Trópico de Capricórnio e ficar a pino no Trópico de Câncer, e voltar e ficar a pino de novo no Trópico de Capricórnio. Quando o Sol está a pino no Trópico de Capricórnio de Câncer, dizemos que está ocorrendo solstício de verão naquele hemisfério. Para ir de um trópico a outro, passa a pino pelo Equador Celeste. E quando isso acontece, dizemos que está ocorrendo um equinócio. Sol no Equador, as duas porções estão recebendo a mesma quantidade de luz solar. É por isso que chamamos de ano trópico. Eu estou lendo essa questão com você para apresentar exatamente essa conceitualização do que é o ano trópico. Pois o Sol oscila entre os dois trópicos. A duração desse ano trópico é de aproximadamente 665,25 dias. Sua vantagem é que as estações do ano sempre começam aproximadamente nas mesmas datas. Além de ser simples, a observação dos equinócios e solstícios, abaixo como mostramos na figura, aqui ilustrando a oscilação do Sol em seu aparente movimento anual entre os trópicos, supondo que a Terra é imóvel, claro. Aqui, ó. Basicamente, Sol a pino no trópico, Sol a pino no trópico, trópico de Capricórnio, Equador, trópico de Câncer. Quando está aqui, é equinócio. As questões que ele traz. Uma primeira é uma continha mais simples, a segunda é uma continha mais complicada. Em nosso calendário do ano, tem 365 dias. Então, quantas horas faltam em cada ano? Atenção, a resposta precisa ser em horas. Registre abaixo as suas contas. AB. Quando as faltas totalizam um dia, após 4 anos, adicionamos um dia em fevereiro, chamamos de ano bissexto. Esse ano tem 366 dias, isto é, 2016 é bissexto, assim como foi 2008 e 2012. Uma curiosidade, todo ano bissexto é ano de Olimpíada. Pergunta, 2056 é bissexto? Registre as suas contas embaixo. Para esse desafio, para nossa surpresa, eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês o que é. Só um minutinho. Para o primeiro que me enviar a resposta correta no WhatsApp, assim que voltar às aulas, eu vou descolar esse conjunto de canetinhas para vocês fazerem os seus esquemas e anotações super coloridos. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal. Esse exercício de desafio vai estar lá no Que é Mágico também, junto com alguns outros. Os outros não precisam me enviar pelo WhatsApp, a gente faz aquela correçãozinha sempre pelo Que é Mágico. Eu vou deixar a resolução comentada, menos desse. E é isso. Até a nossa live, pessoal. Tchau, tchau.